Bem-vindos novamente a este querido canal. Como vocês puderam notar, nós passamos por um longo período de recesso devido à falta de tempo, pura e simplesmente, não tenho nem muito o que falar aqui sobre isso. E para ser bem sincero com vocês, eu nem esperava estar voltando aqui neste momento, isso só aconteceu porque eu estava aqui escrevendo um roteiro para um vídeo no TikTok. Eu olhei para ele e pensei, eu acho que isso pode ser um vídeo do YouTube. Eu só preciso devagar um pouquinho mais no meu script e colocar o meu celular na horizontal. Inclusive, eu vou fazer um teste desse ângulo que facilita muito mais a minha vida, porque aí os botões de ligar e desligar o vídeo ficam à mostra. Bom, como vocês já devem ter reparado, a grande temática aqui do meu perfil é analisar o nicho dos relacionamentos. E se vocês estão minimamente por dentro do que acontece lá, vocês devem ter reparado que tem um nome que ficou muito popular nesses últimos dias e semanas. Sim, estamos falando do Café com Teu Pai. Se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre ele, vocês podem encontrar no meu perfil das redes sociais. Neste vídeo aqui, eu apenas estou invocando o nome dele porque eu quero falar de fenômenos como o Café com Teu Pai que acontecem dentro do nicho dos relacionamentos. Com uma rápida busca nas redes sociais, você consegue facilmente constatar que existe meio que um consenso no que diz respeito aos relacionamentos. Algo como o homem deve ter uma presença masculina forte e a mulher deve buscar resgatar a sua energia, sua essência feminina. O papel de conquistar é do homem. Se a mulher assumir esse lugar, ela será sempre insatisfeita porque não é assim que ela prospecta um homem que tenha uma energia masculina elevada, que é exatamente o que ela quer, né? Ficar é degradante. Morar junto antes de casar é se condenar a uma vida onde o casal não é capaz de assumir compromissos e demais ideias que, da forma como são ditas, deveriam fazer sentido para todo mundo, já que são grandes consensos socialmente aceitos. A primeira questão que eu vou responder aqui para vocês é o porque neste caso junto e com acento circunflexo no E, de essas ideias serem consenso. Resposta, porque, neste caso tudo junto e sem acento, elas são o senso comum. Tudo aquilo que pertence ao senso comum é também de fácil entendimento, já que provavelmente todos nós fomos constituídos enquanto sujeitos ouvindo alguma variação dessas ideias de forma repetitiva, já que uma mesma ideia pode ser apresentada de diferentes formas. O que eu estou tentando te dizer, de uma forma bem simplificada e didática, é que, nascidos sob o modo de produção capitalista, homens e mulheres são socializados de formas diferentes. Para atender às demandas da divisão sexual do trabalho, é imprescindível que seja assim, porque essa divisão do trabalho está fundamentada nos papéis de gênero, que ditam o comportamento predador para o homem e o comportamento passivo para a mulher. Estranho seria se essas ideias, pertencentes ao senso comum e divulgadas por propagandistas como Café com Teu Pai, não fizessem sucesso entre o público mais acrítico. No caso dos homens, acríticos por conveniência, e no caso das mulheres, a críticas por conformidade à sua socialização, seja porque isso as beneficia individualmente ou porque nunca pararam para refletir a respeito. Em Tudo sobre o Amor, um livro que é impossível você desconhecer se você me acompanha, a Bell Hooks disserta sobre as razões pelas quais os livros de autoajuda, que dizem que o amor deveria significar uma coisa diferente para homens e mulheres, fazem tanto sucesso. É porque estão em exata conformidade com o sistema vigente, que é patriarcal e depende obrigatoriamente da sujeição das mulheres para que ele continue existindo e funcionando. Esse discurso não é só ideológico, como também estritamente comercial. É óbvio que vende, é óbvio que vai angariar um grande público, é óbvio que vai ter um monte de homem aplaudindo e dizendo que o coach da vez tem toda a razão do mundo e que mais mulheres deveriam ouvi-lo. O nome disso, mais uma vez, é senso comum. A segunda e última coisa a ser respondida aqui é qual o calcanhar de Aquiles desse tipo de conteúdo, que eu já te respondo. É a generalização. Uma vez que pertence ao senso comum, um atributo básico é que esse produto possa ser simplificado e generalizado ao máximo para que ele atinja o maior número possível de pessoas. Quanto mais especificidade houver, mais reduzido será o seu público, e se você quer vender alguma coisa, essa não é uma boa estratégia. O fato é que a sua experiência é completamente descredibilizada nesse meio. Porque se você não se submete a acatar aquela fórmula que serve para um monte de gente, então você não serve para eles. E é aí que eles vão tentar descredibilizar quem não simplesmente acata aquele monte de superficialidade que eles estão falando. Você vai ser a esquisita, a feia
feia, a feminazi, a solteirona, a mãe de gato, enfim, vocês sabem bem do que eu tô falando. É muito importante que a gente tenha a devida compreensão da nossa realidade, porque toda e qualquer escolha deve ser tomada a partir dela. Todo e qualquer conselho que a gente ouve ou consome deve ser ponderado com base na realidade que a gente experiencia. E eu falo isso na intenção de incentivar vocês a consumirem conteúdos de forma autêntica, porque você não é um consumidor passivo, pelo menos você não deveria ser. Você pode sim estar na internet consumindo conteúdos, filtrando aquilo que serve para ti, mas fazendo isso de uma forma ativa. Você é o sujeito disso. Você vai ouvir um monte de gente falando um monte de coisa e precisa ter a capacidade de selecionar aquilo que realmente faz sentido para ti. Vou dar um exemplo aqui da minha experiência, tá? Eu moro com meu namorado e acredito que só o fato de nós termos assumido juntos um contrato de locação e também as demandas de uma casa já é um grande indicativo da nossa capacidade de assumir compromissos. Ambos somos adultos funcionais que trabalham e pagam as suas contas de modo que eu não sou um peso para ele, nem ele é um peso para mim. É óbvio que se o seu namorado é um deitado que não sabe conviver em uma casa onde ele não tem os pais para fazer tudo por ele, aí realmente, talvez morar junto não seja uma boa ideia. Pelo menos não até que ele aprenda a assumir os compromissos que uma vida adulta, e nesse caso compartilhada, demanda. Nesse rápido exemplo, eu já fiz referência a dois tipos de vivência diferentes, onde aquele discurso moralista de você não deveria morar com o seu namorado antes de casar não tem tanta aplicabilidade. Porque no meu caso, morar junto é um compromisso que conscientemente a gente assume. E para nós, para nossa realidade, isso é um grande ponto positivo. No caso do exemplo hipotético, o problema não é de ordem moral, e sim de ordem funcional. Então, se você reparar bem, esse papinho genérico perde o sentido no caso a caso. Talvez perca o sentido no seu caso. Por isso, gente, consumam conteúdos que valorizem a sua autenticidade, a sua capacidade de olhar conscientemente para a sua vida e, a partir disso, tomar decisões. O propósito do meu conteúdo aqui, eu já falei diversas vezes, não é fazer com que vocês pensem da mesma forma que eu penso, ou que vocês acreditem e compartilhem dos mesmos ideais que eu. Dentro da civilidade, os meus comentários estão sempre abertos, sempre há espaço para discordância, porque o meu objetivo é instigar o senso crítico, é te entregar as ferramentas para o exercício dessa visão mais crítica acerca da vida em sociedade. Eu espero que isso faça sentido para vocês, que isso os ajude de alguma forma. E se você tiver algo a contribuir ou discordar, que não necessariamente é o oposto de contribuir, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu estou morrendo de calor e acabei de perceber que eu não fiz um encerramento decente porque eu estava na urgência de prender o meu cabelo. Então, gente, é isso. Me desculpem por não estar aqui entregando grande qualidade pra vocês. Inclusive, já que esse vídeo acabou, a minha parte séria já tá feita, posso mostrar aqui pra vocês que eu estou de pijaminha. Só a parte de cima foi consertada para gravar esse vídeo. Já tô gravando aqui na câmera frontal porque eu não aguento mais, inclusive, não me ver, não saber o que está acontecendo, não saber se está gravando. Gente, vocês sabem a dificuldade que é gravar um vídeo? Enfim, grande beijo.